Olá, esse é o quinto vídeo de uma série onde eu estou explicando como construir aplicações de back-end da AWS utilizando o WebSocket e funções Lambda. Sim, é possível você ter conexões persistentes no WebSocket e ações sendo invocadas e executadas pelas funções Lambda. O projeto que eu estou demonstrando aqui é algo bem simples. A gente tem uma ação genérica para executar qualquer coisa no nosso back-end hospedado na AWS, e aí então essa ação ela é recebida por WebSocket API, ou seja, o cliente se conecta no WebSocket, se mantém conectado, e aí então funções Lambda podem ser invocadas como evento de conexão e desconexão desses clientes, e aí uma ação então ela é invocada para quando alguém posta aquela mensagem no WebSocket API. No meu exemplo aqui, criei aqui uma fila do SQS simplesmente para demonstrar um pouco mais, de forma mais apurada, essa questão assíncrona do que a gente pode trabalhar com o WebSocket API. E agora, então, nesse vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar essa função para consumir essa mensagem que foi publicada na fila e enviar uma resposta de forma assíncrona para esse cliente que está conectado no WebSocket. Então, se você caiu nesse vídeo aqui e quer aprender como que esse projeto foi construído desde o zero, eu vou deixar aqui o link na descrição da minha playlist, onde você pode seguir todos os vídeos dessa minha playlist, ok? Bom, e aí, sempre lembrando, né, tudo está sendo construído aqui com o AWS Cloud Development Kit, um excelente framework que a AWS criou para a gente poder modelar e provisionar recursos na AWS. E aí, então, se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, eu tenho um curso bem mais completo. Você pode escanear aqui nesse QR Code, onde você vai cair direto lá na plataforma da Udemy, onde você vai poder se inscrever no meu curso e aprender muito mais sobre outros serviços da AWS e como utilizar de forma mais apurada aí o Cloud Development Kit, construindo funções Lambda em TypeScript e Node.js. E agora então vamos voltar aqui para o nosso projeto Visual Studio e eu vou voltar aqui para a minha stack e para poder criar então aquela segunda função que vai ser invocada quando uma mensagem cair naquela minha fila. Nesse vídeo aqui eu vou conseguir copiar e colar bastante coisa do que já foi feito no nosso projeto, tá? O primeiro exemplo aqui é a minha função. Eu vou copiar todo esse trecho aqui porque a gente vai criar uma nova função com mais ou menos as mesmas informações que a gente tem aqui, tá? Então eu vou subir um pouquinho aqui, eu vou criar aqui um outro handler, só que aqui agora eu vou chamar ele, por exemplo, de executor, né? O cara que executa a minha função. Vou mudar aqui os nomes, certo? Para ficar diferente, obviamente, né? É uma outra função, tá? Depois eu vou criar esse arquivo um pouquinho mais para frente ainda nesse vídeo, certo? Bom, uma primeira coisa aqui que, apesar dessa minha função, ela vai se conectar na minha fila para receber as mensagens dessa fila, eu não preciso ter essa variável de ambiente sendo passada lá para dentro, tá? Essa função também precisa ter permissões para poder enviar mensagens, conversar com o nosso WebSocket API, como a gente já fez no vídeo, nos vídeos passados aqui dessa playlist, ter permissões para conversar com os clientes que estão conectados no WebSocket API que a gente já criou em vídeos passados também, ok? E agora eu preciso mudar aqui essa permissão, que na verdade essa minha função ela vai consumir mensagens, lembrando aqui de alterar qualquer função, ela vai consumir mensagens dessa fila, não publicar como era a outra, né? A parte que recebe, que consome as mensagens da fila. Se você tem dúvida de como trabalhar com funções Lambda e filas do SQS, lá no meu curso, como eu mostrei para você, tem muito mais informação, muito mais detalhado de como você pode trabalhar com isso daí, ok? Agora eu preciso definir aqui como que essa minha função vai ser invocada. Bom, aqui é bem simples, eu posso pegar aqui a minha função e adicionar a minha fonte de eventos, né? Quem que vai invocar a minha função? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma das bibliotecas que eu já havia inserido aqui no meu projeto e dizer que a minha fonte de eventos é uma fila do SQS. Qual fila que é essa? É a fila que a gente já criou no vídeo passado. Mas aí também eu posso definir aqui alguns parâmetros, né, dessa minha fonte de eventos. Aqui é que vem interessante por que eu coloquei uma fila nesse exemplo, né? Se eu definisse a minha fonte de eventos do jeito que está aqui só, não teria muita graça. A mensagem cai na fila, a função é imediatamente invocada e eu trato aquela mensagem. Aqui eu quero usar, né, brincar um pouquinho aqui com o recurso da fila do SQS, que é o seguinte, eu posso dizer para essa minha fonte de eventos aqui, olha, só invoque a minha função
caso eu tenha 5 mensagens na fila, né? Uma invocação em batch, ou seja, a minha função vai ser invocada uma vez com 5 mensagens que caírem lá naquela fila. Isso diminui um pouquinho o custo da nossa infraestrutura, né? Eu vou habilitar aqui essa minha fonte de eventos, apesar de ser um valor padrão, não precisaria, mas só para deixar claro que isso está habilitado. Posso desabilitar de vez em quando também. E eu posso ter um outro parâmetro que trabalha em conjunto com esse daqui, ó, que é o seguinte, olha, tá, eu disse aqui que quero que a minha função seja invocada quando tiver 5 mensagens lá, ou quando uma mensagem só, imagina que cai uma mensagem lá e não vem outra, né? Passar 30 segundos, certo? Uma dessas duas coisas, né? O que atingir primeiro. Então, quando a mensagem cair lá, uma só, ela vai ficar 30 segundos até que a minha função seja de fato invocada lá. Ou se caírem 5 mensagens de uma vez, a minha função vai ser invocada imediatamente. Eu vou tratar todos aquilo lá. Por que eu estou criando isso daqui? Porque eu estou criando um atraso na execução da minha ação para que o meu cliente lá, ele está lá esperando, falar, eu pedi para fazer isso daqui, estou esperando a resposta. Aí a minha função trata aquela ação, ou seja, tira a mensagem da fila e eu recebo uma nova resposta lá no meu cliente. A gente vai simular isso daqui a pouquinho ainda nesse vídeo, ok? Para isso que eu coloquei essa fila do SQS, uma solução inteligente aqui, também aproveitando para mostrar essa parte que é bem legal da integração do SQS com a fila. De novo, se você quiser ter mais detalhes lá no meu curso, eu explico como isso é feito, ok? Bom, agora vamos criar então a função, né? Então eu vou copiar aqui o nome do arquivo, lá dentro da minha pasta lambda, eu vou criar aqui a minha nova função, executorfunction.ts. Eu vou copiar bastante coisa dessa minha função que eu já havia criado aqui, tá? Então, por exemplo, eu preciso copiar aqui essa parte meus imports, né? Essas duas, aliás, do X-Ray e do cliente REST, aliás, do cliente do WebSocket API, certo? Copiar essas duas partes aqui. Aliás, vou copiar essas três aqui, eu removo o que eu não precisar. Então eu vou colocar aqui, eu não preciso ter esses dois eventos aqui, aliás, eles são diferentes. O evento que a gente vai ter aqui é o SQS Event, que no final de contas o evento que vai entregar, que vai gatilhar a execução dessa função agora é uma mensagem da fila do SQS, certo? E eu vou copiar mais coisas aqui que eu vou continuar instrumentando a minha função com X-Ray. De novo, se você não conhece o X-Ray, é uma ferramenta bem interessante de instrumentação, eu explico com muito detalhe lá no meu curso, ok? Vou copiar aqui também qual que é a variável de ambiente que traz o endpoint do meu WebSocket API, certo? Vou criar aqui o meu cliente do WebSocket API, passando o endpoint para ele, certo? E vou criar aqui a minha função, né? Meu método, que eu estou chamando de método aqui, minha função assíncrona chamada handler, que vai executar quando cair uma mensagem lá dentro. Só que aqui o evento, como eu havia comentado, ele é do tipo SQS Event. Né? Quando a minha função é invocada por um WebSocket API, por exemplo, o tipo do evento é esse daqui. Agora não, está sendo invocado por uma mensagem que caiu na fila. Então é esse tipo aqui. E eu posso ter aqui também, embora eu não vá utilizar aqui, mas eu posso ter o contexto, né, que tem o request ID da execução do lambda e tudo mais. E aqui eu não vou retornar nada, né? Porque quem está invocando é a fila não tem que receber nada. Mas eu vou dar um retorno aqui somente, certo? Bom, aqui de novo eu vou colocar aquele log esperto que eu havia colocado aqui, tá? Dizendo o que é o evento que eu recebi, né? Eu quero ter informação do evento. Lembrando sempre que esse tipo de log aqui é algo que você coloca só para você testar, você examinar o tipo de evento, isso tem que ser removido antes de ir para a produção, que é um log muito grande e desnecessário, ok? Bom, aqui o que vai acontecer? Esse meu evento, só demonstrando aqui, ele tem uma lista de registros, ou seja, se eu tiver 5 mensagens na fila, eu posso ser invocado, a minha função pode ser invocada com todas as 5 mensagens lá dentro, tá? Então eu preciso fazer aqui um for each, né? Eu vou pegar todos esses eventos aqui, fazer um for each e tratar cada um deles, tá? Então aqui eu vou ter os meus registros e aqui dentro eu vou usar uma arrow function aqui dentro para poder tratar todas mensagem por mensagem, certo? E aqui dentro eu posso fazer o seguinte, eu posso extrair o corpo da minha mensagem, que veio
dentro do registro, tem um atributo body aqui dentro, tá? Ele pode ser opcional, então estou extraindo ele aqui com certeza. E vou extrair as informações que estão lá dentro. Então, dentro lá eu tenho o e-mail de quem enviou aquela minha ação. De novo, poderia criar uma interface aqui no TypeScript para poder definir direitinho aqui, ter os tipos, mas não vou me alongar com isso. Eu tenho também aqui o Transaction ID. Certo? Também é uma string. De onde essas informações estão vindo? Ora, quando eu publiquei a mensagem na fila, eu coloquei essas informações aqui, ó. São essas aqui, tá? É daqui que eu estou tirando. E aí eu tenho também aqui o Connection ID. Tá? Então esse body ele é aquela mensagem que eu havia publicado lá na outra função. Também tudo string aqui mesmo. Então eu extraí o body e extraí as três informações aqui que fazem parte da minha ação a ser executada. É claro que eu não vou executar nada aqui, só vou gerar mensagem de log como eu já fiz aqui dentro, tá? Bom, e agora algo interessante que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu preciso enviar uma mensagem de volta para cada uma dessas mensagens que eu recebi aqui. Elas podem ser de clientes diferentes, tá? Então por isso eu preciso ter o Connection ID aqui para cada uma das mensagens. Eu quero enviar uma mensagem para ele dizendo o seguinte: olha, ok, recebi a sua mensagem e já tratei, né? Ou não, deu algum problema. Então eu vou criar aqui uma função à parte, assíncrona. Eu vou explicar por que do assíncrono daqui a pouco, que é a minha função que de fato vai executar essa minha ação genérica aqui. Eu vou receber aqueles três parâmetros que estão lá, né? O e-mail de quem solicitou a ação, qual que é a transação, que é do tipo string também, né? E o connection ID, que também é do tipo string, certo? E vou devolver aqui uma promise, né? Não vou colocar nada no retorno, mas é uma promise. Importante. Por isso o assíncrono aqui, certo? Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu cliente do meu API Gateway, certo? E verificar se existe alguém conectado com esse Connection ID aqui, ó, que eu recebi como parâmetro, inclusive. Connection ID. Só alterar aqui que eu esqueci Connection ID só para ficar correto. Ok? Isso daqui é uma operação assíncrona, tá? Então eu vou aguardar até que isso se conclua, certo? Por que que eu preciso fazer esse tipo de coisa? Bem, toda vez que eu vou postar uma mensagem de volta para o meu cliente que está conectado no WebSocket, eu preciso verificar se ele ainda está conectado, porque eu não tenho controle, ele pode se conectar e sair a hora que ele quiser. Então eu preciso verificar se ele está conectado ainda. E o SDK da AWS nos permite fazer esse tipo de coisa, tá? Essa ação aqui, ela vai lançar uma exceção caso o meu cliente ainda não esteja conectado. É assim que funciona. Então eu posso tratar esse erro aqui, tá? E caso ele não esteja conectado lá, eu vou simplesmente gerar esse erro aqui no log, tá? Não estou me importando muito em fazer um tratamento mais bonito aqui. E aí então, se ele está conectado, ou seja, se eu passo para esse ponto aqui, se ele de fato ainda está conectado, eu vou enviar uma mensagem para ele, né, um JSON, do mesmo jeito que a gente já fez na outra função, certo? Falando para ele o seguinte, ó, basicamente é esse modelo aqui, ó. Certo? Só que agora eu vou dizer o seguinte, olha, isso daqui foi executado, ou completado, algo desse tipo, né? Então, de novo, eu vou usar aqui o meu cliente do WebSocket, opa, await, certo? Meu cliente do WebSocket, e vou postar essa informação lá para ele, do mesmo jeito que a gente já fez na outra função, certo? Sempre lembrando aqui, não esquecer do promise, eu costumo esquecer às vezes. E eu vou dizer para ele o seguinte, olha, nessa conexão aqui, coloca essa mensagem para ele lá, certo? Então, essa é uma função auxiliar que eu criei aqui dentro do meu Lambda para executar esse trecho aqui, tá? Agora, voltando aqui ao ponto onde eu estava, posso ter, né, eu preciso tratar isso como uma lista, né, o meu evento pode ter uma lista de mensagens a ser tratadas,
mas eu posso tratar elas em paralelo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma lista de promise. Isso é um recurso bem interessante aqui. No meu curso eu explico várias formas de você pode fazer esse tipo de coisa para execuções paralelas no Lambda, tá? Vou criar uma lista de promises, inicializá-la como vazio, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha função aqui e falar para ela, executa essa ação aqui para mim, certo? Vou passar todas as informações que eu tenho aqui da ação a ser executada, tá? Mas eu não vou esperar a execução dela aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colecionar todas essas promises dentro lá dessa minha variável que eu acabei de criar lá em cima. Certo? Vou colecionar todas as promises aqui. Então, ou seja, quando eu receber uma lista aqui, eu vou tratar cada uma delas de forma paralela. Mas eu preciso aguardar aqui. E aí, então, eu vou aguardar que todas as promises sejam executadas. Quais são elas? Essa lista aqui. Certo? Então, isso eu garanto que, ao mesmo tempo, eu trate mensagens de forma paralela e também eu aguarde que todas as mensagens que eu recebi nesse meu evento aqui, elas sejam executadas antes de eu retornar e encerrar o contexto de execução aqui da minha função lambda. Isso é um pouco mais complexo, lá no meu curso eu explico melhor por que disso tem que ser executado, ok? Bom, de novo aqui, vou executar o comando de deployment com CDK. Daqui a pouquinho nesse vídeo eu já volto para poder demonstrar a execução disso que a gente fez. Pronto, o processo de deployment aqui já foi concluído. E aí, então, como que a gente pode testar isso? Vou voltar lá no meu cliente que eu estou utilizando o WebSocket, o meu Postman. Vou me conectar novamente a ele, certo? Então aqui já me conectei. Vou enviar aquela mesma ação que eu já estou enviando, executar algo aqui em nome desse meu usuário. E aí repare o seguinte aqui, ó, nesse ponto aqui do post, onde eu vou receber uma mensagem dizendo, ok, vou começar a executar, recebi a sua ação, e mais um tempo depois eu vou receber uma outra mensagem dizendo que, olha, a sua ação foi executada. Então, do ponto de vista do nosso cliente, vamos ver o que vai acontecer. Enviou uma mensagem, recebi, ó, recebido. Ok. E aí, lá, o nosso back-end está processando aquilo lá. Na verdade, ele não está fazendo nada, está só gerando mensagem de log. Mas com aquele artifício que eu usei do processamento em batch da nossa fila, vai demorar um pouquinho. Então, para dar a impressão aqui para a gente que, de fato, algo está sendo processado, está demorando um certo tempo. Então veja que o meu cliente aqui ele se mantém conectado lá no cliente WebSocket. Aquela primeira função já executou, já morreu, já acabou a sua execução, né? E a mensagem foi publicada na fila. E aí vai demorar um tempinho aqui, mais ou menos 30 segundos, como eu configurei lá. Eu vou receber, tá aqui, ó, recebi a mensagem de que a minha função, a minha ação foi executada. Então veja que o meu cliente ele ficou parado esperando até que a ação seja executada. Ele não precisou ficar perguntando, mandando mensagens dizendo, olha, a minha ação já foi executada? Já foi executada? Ó, tem esse Transaction ID aqui, ó. Qual que é o status agora? Não precisou fazer isso, ele ficou parado. Isso reduz bastante o custo de operação, principalmente quando você tem funções Lambda. Então ele ficou parado, esperando a nossa resposta chegar, e aí chegou a resposta de forma assíncrona para ele. Aí ele pode encerrar aqui a execução. Ok? Então, essa grande beleza aí de se trabalhar com WebSocket API e funções Lambda. Todas as nossas funções Lambda executaram de forma muito rápida, mas o nosso cliente se manteve conectado lá e eu fui capaz de enviar uma nova mensagem para ele, que é essa daqui. Fui capaz de enviar uma nova mensagem para ele, ainda ele estando executado. Ok? Agora tem um probleminha aqui que a gente vai resolver ainda no próximo vídeo, próximo e último vídeo dessa nossa playlist.